eu vou lá, compro exatamente essa casa aqui, ó. Que é uma casa que custa quanto, Patrícia? 997 mil. E eu não posso fazer o que eu quiser nela, ou eu posso? Você pode. Pode. Você pode. Porque nós estamos num ambiente sem HOA, sem a administração de condomínio. Perfeito. Então, ó, vamos conversar um pouquinho sobre o que pode, o que não pode. Casa custom. Vamos entrar porque tá sol. Tá. A Flórida tá batendo 100 graus aqui, Fahrenheit, não Celsius, calma. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo que tá começando agora. Lá no canal da Patrícia a gente tem um tour completo, técnico, mostrando essa casa, mostrando direitinho os cômodos e tal. Eu vou pôr bem rapidinho aqui, só para você ter uma ideia do que a gente está falando em termos de estrutura. Mas esse vídeo eu não quero mostrar a casa, esse vídeo eu quero falar sobre uma questão que é uma pergunta que eu recebo com frequência dos meus inscritos. Certo. Que é assim, Rodrigo, mas eu compro uma casa, eu não posso mudar a cor dela. Eu compro uma casa, eu não posso pôr uma piscina. Eu posso, mas não posso. Tipo, a casa é minha, eu não posso fazer nada. Eu queria que primeiro, Patrícia, você explicasse o que você começou lá fora. HOA, o quanto isso impacta na sua própria casa? Como é que isso funciona? Impacta muito. E eu diria, Rodrigo, que é uma questão de preferência, porque o HOA impacta positivamente. Qual que é a preocupação do HOA? Que ele tenha um ambiente homogêneo, onde todas as casas estejam nas mesmas condições. E o objetivo final, talvez a gente não consiga perceber, mas é que todas estejam valorizadas, todas tenham um valor maior. Okay. E se a gente pudesse traduzir em português, o HOA ele seria o semelhante ao condomínio? Isso, a administradora do condomínio. Perfeito. Tá? Isso se aplica quando você tem um condomínio, indiferente se ele tem entrada fechada ou não, porque é uma coisa que no Brasil a gente está muito acostumado a ter os condomínios quando ele é fechado. Isso. Né? Eu, por exemplo, moro num condomínio em Indermir que não tem portaria, não tem entrada, não tem portão. Eu moro numa casa de rua, mas existe um HOA que controla todas as regras. Foi colocado lá uma quadra de tênis, quadra de basquete e tal, e eu tenho que pegar o cartão lá com eles. Isso, que é a administradora. Você tem que ir no escritório conversar com alguém. Então tem todo esse controle. Pergunta: como eu sei quando é uma casa de rua e quando é uma casa que é controlada pelo HOA, uma vez que as duas podem estar na rua, entre aspas? Assim, normalmente um indicativo é o muro. Porque apesar de o teu condomínio não ter portão, de alguma forma ele demonstra uma delimitação, seja através do acesso de entrada, seja através da saída. Ele tem alguma indicação de mudança de bloco, né? Bloco. Esse aqui é um bloco que chama tal, esse aqui é entendi. Que não é o caso aqui. Não, não é o caso aqui. Outra forma que nós corretores conseguimos fazer isso é através do nosso, ou do Public Records, que você consegue checar se ele está dentro de uma subdivision ou não, né? Ou através do MLS, quando essa casa está à venda, o corretor que colocou essa casa à venda já vai informar se é subject a um HOA ou não, tá? Se você é obrigatório a fazer parte ou não de um HOA. Pelo que eu estou entendendo, me ajude. Quando eu estou dentro do HOA, eu tenho uma garantia de valorização, porque eu estou seguindo uma regra que não vai ter risco do meu vizinho querer pintar a casa dele de púrpura. Em contrapartida, qualquer coisa que eu possa fazer, eu tenho que pedir autorização. O conceito é assim, tudo que é externo, você tem que pedir uma autorização, porque quando ele foi concebido, quando ele foi criado, eles tinham uma harmonização criada. Ok. Paleta de cores, estilo externo, fachadas, né? Enfim, paisagismo. Ao ponto de você, por exemplo, eu já morei num condomínio que eu queria tirar uma das árvores da frente da minha casa, que ela ainda era bebezinha, porque eu sabia que no futuro talvez fosse me dar um problema. Eu tinha que pedir uma autorização e dizer, olha, eu vou tirar essa árvore
não vou substituir por nada ou vou substituir por alguma coisa e se eles me aprovariam. Mas o HOA é muito mais o conceito externo. Internamente a gente tem uma outra figura, que é o condado. Então se eu for fazer qualquer reforma interna que seja referente a hidráulica, elétrica a uma determinada complexidade, janelas e portas externas, eu tenho que ter um alvará de construção, eu tenho que ter um permit para isso. Agora você me deixou muito em dúvida, Patrícia. Significa dizer então que não existe casa custom em condomínios que tenham HOA? Não, não significa isso. Por quê? Ok. A América é bem complexa. E por que eu falo isso? Bem próximo aonde eu moro, tem um condomínio da década de 90, com terrenos grandes, aonde ele não tem portão, mas ele é totalmente murado, tem dois acessos em duas extremidades dele, e dentro dele sobraram alguns terrenos que por algum motivo o developer, né, quem desenvolveu o condomínio, não construiu. E esse terreno é vendido para um cidadão comum. Depois de um determinado, nesse caso específico, são mais de 20 anos depois. Então, ele não vai, a pessoa que comprou esse imóvel, esse terreno, essa terra, não vai construir uma casa igual 1990. Então, ela vai construir uma casa de 2022. Ela vai precisar passar pela aprovação do HOA, mas a possibilidade dessa casa ter uma fachada completamente diferente é muito grande. Então, há casos que isso é possível, que às vezes você entra, e tem um outro exemplo ali em Dr. Phillips, que é um campo de golfe, onde a maioria das casas são vilas ou são casas de 3 quartos, 4 quartos, de um estilo mais ranch, que é uma casa mais baixinha, e recentemente, a questão de 5, 6 anos atrás, foi vendido e hoje tem uma casa completamente contemporânea no meio delas. Então, existe essa possibilidade. Essa casa, ela é custom, ela é semi, ela é padrão? E por quê? Qual é o conceito dessa relação toda aí? O que é um custom? Um custom é quando eu sou uma cliente. E você é a construtora. E eu chego para você, e você é um custom builder. E eu chego para você e falo assim, Rodrigo, eu queria uma casa de 3 quartos, com uma piscina central, eu quero essa casa em U, com esse tipo de telhado e tudo mais. Quero meu home office maior do que o quarto, blá, 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 blá. A minha lavanderia tem que estar em tal posição, isso, aquilo e tal. Ele vai ter um arquiteto ou um engenheiro que vai sentar com ele e vai explorar tudo isso, vai dizer, olha, isso é funcional, isso não é funcional, vamos pensar e tal. E eles vão fazer a planta da tua casa, do jeito que você quer, baseado no que é permitido, até pelo zoneamento, enfim. Tudo é levado em consideração. Não dá também para eu querer, só porque é customizado, eu querer colocar a cozinha na parte de fora, enfim, entendi. Isso, ele vai ser um guia para você disso, porque o que a gente sempre tem que ter em mente, o americano quer liquidez. Ele quer que essa casa seja vendável. Não adianta é muito raro, né? E daí depois a gente pode explorar isso também, as casas muito específicas. Tá? Porque isso é uma outra conversa. Mas a função daí do builder é dizer, olha, tá ok, eu consigo fazer isso, eu consigo ticar várias caixinhas dos teus sonhos, desejos. E tá aqui tua casa. E tá aqui tua casa com essas opções. Ok, gostei disso, não gostei daquilo, faz os ajustes. E também o cliente tem a opção de escolher todos os acabamentos. Tá? Piso, cozinha, appliances, luminária, o que ele quiser, ele escolhe. Então essa é uma casa customizada, é uma casa feita do zero. Semi. Essa daqui é que nós estamos num momento bem específico de mercado, tá? Então essa casa aqui, porque ela já virou uma spec home, ela já mudou de categoria, porque a construtora escolheu tudo. Ela fez uma planta específica para esse terreno, porque a gente consegue perceber que ela ocupou
bastante a área do terreno, mas o cliente hoje não tem mais a possibilidade de escolher porque já está tudo escolhido aqui dentro, tá? Mas o que seria uma semi-custom? O cliente chega com um terreno e ele diz, olha, preciso de uma casa de 4 quartos, 2 vagas de garagem, um escritório, lavanderia e tal. Ele fala, eu tenho essas plantas aqui. As plantas já existem. Planta 1, 2 ou 3. E dentro do teu terreno, porque isso é uma informação bem importante, baseado nos recuos, vamos chamar assim, né? Que no Brasil são os recuos, eu posso construir essa casa desse tamanho e você ainda consegue fazer uma piscina ou não consegue fazer uma piscina. Entendi. Tá? Então ele dá as opções que vão caber, né, que vão ser próprias para aquele terreno. E quando não é semi, que é a casa tradicional, você escolhe os upgrades, tem aquela lista de opções dependendo da construtora. Dependendo da construtora, porque a gente daí tem as construtoras que a gente chama de construção em série. Entendi. Aonde o máximo que talvez você consiga fazer é trocar cor do gabinete. A cor do gabinete, eles vão ter 3 pacotes, então você pode escolher essa cozinha com esse piso, com aquele carpete. Ok. Ponto. Então você escolhe o pacote 1, 2 ou 3. E enquanto na semi-custom, você talvez não consiga desenhar a sua casa, mas você consegue escolher todos os teus acabamentos. Lógico que daí tudo isso é precificado. E essa vai ser minha última pergunta, que é uma pergunta acho que bem difícil. Eu não sei se ela existe uma resposta, mas a gente tem como ter um parâmetro para saber o quão mais caro é essa escala? Por exemplo, uma casa 100% customizada custa 2 vezes mais do que a semi-custom, que custa 2 vezes mais do que... É porque é difícil, né? Cada construtora tem seu preço. Cada construtora tem seu preço, cada cliente tem as suas escolhas, mas o que eu diria para você? Que num projeto custom, a probabilidade do valor do lote ser maior é muito grande. Ok. Tá? Então esse aqui é um exemplo. Existia uma casa aqui em cima desse terreno e quem comprou, apesar da casa não servir para muita coisa, a casa existia. Então você está pagando um extra ali que você não vai usar. Peguei. Tá? Então, assim, um fator a considerar. Certamente você vai pagar um valor de terreno maior. É bem específico, eu quero de frente para um lago, eu quero em determinada posição e isso. Mas, geralmente, assim, o que é fácil, mais ou menos, de demonstrar, quando a gente compra uma casa de produção em série, a média que os americanos gastam em upgrade seria 10 a 15% do valor do imóvel. Da casa de série? Da casa de série, tá? Quando ele pode fazer essa escolha. Ou seja, a casa custa 700, ele vai gastar uns 70 mil dólares ali de upgrades numa casa em série. Numa casa em série. Perfeito. Tá? E lógico, aí nós, como temos um gosto um pouco mais apurado, a gente é muito mais detalhista, o brasileiro tem essa característica, é cultural isso, enfim, né? Então eu percebo que nós brasileiros, se vamos fazer do jeito que seria no Brasil, esse valor sobe, pode chegar até 30% do valor do imóvel. Ok. Porque aí a gente traz nossas crenças, aquilo que a gente já viu, as nossas influências e um monte de outras coisas. Sem dúvida. Olha só, para concluir então esse vídeo, vou falar com essa câmera aqui. Eu recomendo que você siga o canal da Patrícia. Eu acho muito legal a forma como ela enxerga de uma forma ampla, macro, essa questão aí das casas dentro da profissão dela, ela é corretora. A gente saiu um pouco do eixo principal que a gente tem lá do Horizon West, onde eu moro e tudo, e tá indo realmente para essa região em volta, porque tem muita coisa boa para conhecer aqui. E eu quero te deixar uma pergunta para você e para sua família. Casa customizada, casa semi-customizada, casa padrão, qual é a sua escolha? E no próximo vídeo eu vou perguntar para a Patrícia qual é a escolha dela. Eu já sei qual é, mas eu vou deixar para a próxima. Obrigado, viu, Patrícia, pelas informações. Obrigada a você. Quem quiser ver o preço dessa casa também, conhecer a planta, segue lá o canal da Patrícia, primeiro link. A gente se vê na próxima semana. Valeu. Obrigado, Patrícia. Tchau.